Memphis Depay, o nome que transpira talento, polêmicas e uma vida cercada de luxo. Ele foi chamado de estrela e também de fracassado. Mas afinal, quem é Memphis Depay e o que ele esconde por trás de tudo? Memphis Depay é sem dúvida um dos jogadores mais intrigantes e polêmicos da sua geração. Sua carreira começou a decolar no PSV, onde muito cedo ele mostrou que era mais do que apenas uma promessa. Em 2014, Depay foi a estrela do time, liderando o PSV ao título da Eredivisie e se tornando o artilheiro da competição com 22 gols em 30 jogos. Seu estilo de jogo, que combinava técnica refinada com uma confiança avassaladora, chamou a atenção dos maiores clubes da Europa. Aos 21 anos de idade, Depay já era um nome cobiçado no mercado de transferências. O Manchester United foi o destino escolhido por Depay em 2015. Ele chegou a Old Trafford com grandes expectativas e o peso de vestir a icônica camisa 7, usada por lendas como George Best, Eric Cantona e Cristiano Ronaldo. Mas o que parecia ser um grande salto em sua carreira se transformou em um período de frustração. Depay enfrentou dificuldades para se adaptar à intensidade da Premier League e, apesar de flashes de talentos conquistando a Europa League, não conseguiu corresponder ao que se esperava dele. Sua postura fora de campo, com foco em um estilo de vida de ostentação, gerou críticas constantes da mídia e da torcida. Sob o comando de José Mourinho, Depay foi perdendo espaço no time até que em 2017 sua saída foi inevitável. Foi então que o Lyon, na França, entrou em cena e proporcionou a Depay a oportunidade de renascimento. Distante das pressões da mídia inglesa, ele recuperou sua confiança e mostrou, mais uma vez, todo o seu potencial. No Lyon, Depay não só se tornou artilheiro, mas também líder e capitão da equipe. Ele brilhou ao lado de jovens talentos e conduziu o clube a campanhas históricas, incluindo a chegada às semifinais da Liga dos Campeões em 2020. Mais do que nunca, Depay provou que ainda era um dos jogadores mais habilidosos e criativos da Europa. Esse renascimento no Lyon lhe rendeu uma transferência para o Barcelona em 2021, em um momento conturbado do clube catalão. O Barça, lidando com a saída do Lionel Messi e uma grave crise financeira, via Depay com uma nova esperança. Ele começou bem, com atuações de destaque, gols importantes e até mesmo se tornando campeão da Espanha. Mas uma série de lesões e a chegada de outros reforços reduziram seu protagonismo. Sua passagem pelo Barcelona foi marcada pela instabilidade, com momentos de brilho e longos períodos fora dos gramados. Assim, o ciclo de Depay no Camp Nou terminou de maneira frustrante e ele precisou, mais uma vez, buscar um novo desafio. Esse novo capítulo se escreveu quando Depay foi para o Atlético de Madrid no início de 2023. A transferência para o time de Diego Simeone foi vista com curiosidade, já que o estilo combativo e defensivo do Atlético contrastava com o jogo mais criativo e solto de Depay. No entanto, ele encontrou no clube uma oportunidade de se reinventar mais uma vez, agora sob a rígida disciplina de Simeone. No Atlético de Madrid, Depay mostrou sua versatilidade, se encaixando em diferentes áreas no ataque e ajudando a equipe em momentos cruciais, tanto na La Liga quanto em competições europeias. Seu tempo no Atlético destacou sua capacidade de se adaptar a novos estilos de jogo, algo que poucos jogadores conseguem fazer com sucesso em diferentes países e clubes. Mas ainda assim, a passagem por Madrid também foi marcada por desafios. Lesões continuaram a ser um obstáculo, e a forte concorrência no elenco do Atlético o impediu de se firmar como titular indiscutível. Mas é aqui que a coisa realmente começa a se complicar. O Corinthians, gigante do futebol brasileiro, vive um dos momentos mais desafiadores da sua história recente. Com dívidas crescentes, uma instabilidade dentro e fora de campo e uma torcida totalmente exigente, o clube se encontra em uma encruzilhada. Nos últimos anos, o Timão tem enfrentado dificuldades financeiras que limitam seu poder de investimento, forçando a adotar uma postura conservadora no mercado de transferências, contratando apenas jogadores que estão livres. Em meio a essa crise, surge o inesperado nome de Memphis Depay, um astro do futebol europeu. Mas como o Corinthians pode estar envolvido em negociações com um jogador desse calibre?
Os problemas financeiros do Corinthians não são novidade. Desde 2019, o clube vem lutando para reduzir uma dívida que já ultrapassou a casa de 1,6 bilhão, acumulada ao longo de anos com contratos de jogadores caros, falta de retorno de patrocínios e maus resultados em campo. A situação complicou ainda mais com a pandemia, que afetou a arrecadação de bilheteria e o fechamento de parcerias comerciais. Com essa realidade, a possibilidade de contratar uma estrela europeia como Depay parece absurda à primeira vista. E é verdade, eu concordo. Porém, fontes internas indicam que as negociações estão em andamento e que há mais por trás dessa movimentação do que o público pode imaginar. Nos bastidores, rumores sugerem que o Corinthians não está agindo sozinho. Grandes patrocinadores internacionais e interessados em expandir suas marcas na América do Sul estariam por trás de parte do financiamento da possível vinda de Depay. Isso abre um cenário no qual o clube brasileiro estaria buscando uma estratégia de marketing global, algo que vai além do esporte. O Corinthians tem uma das maiores e mais fanáticas torcidas do mundo, e Depay, com seu apelo global, poderia ser o rosto dessa nova era de internacionalização do clube. O jogador traria não só habilidade em campo, mas também uma enorme visibilidade, tanto no mercado europeu quanto no mercado brasileiro. Mas essa negociação envolve muitos riscos. Depay, apesar de todo o seu talento, carrega um histórico de lesões e polêmicas fora de campo. Ele não é apenas um jogador, é uma figura midiática, com uma carreira paralela na música e um estilo de vida bem extravagante. Seu comprometimento com o futebol já foi questionado em vários momentos, e a pressão de atuar em um clube como o Corinthians, onde a entrega de campo é fundamental, pode se tornar um desafio. A fiel torcida é conhecida pela sua paixão e cobrança, e para Depay, isso seria um ambiente completamente diferente daquele que ele enfrentou na Europa. Por outro lado, para o Corinthians, a contratação de Depay pode representar uma jogada ousada para reverter a crise atual. Além de potencialmente atrair novos patrocinadores, o clube poderia aumentar a venda de camisas, fechar contratos de transmissão internacional e, principalmente, voltar a figurar no cenário global do futebol. Depay seria um símbolo de uma nova era, uma em que o clube busca recuperar sua força tanto dentro quanto fora de campo. Ainda assim, a pergunta permanece: o Corinthians está agindo por estratégia ou está agindo por desespero? As últimas temporadas foram marcadas por uma série de contratações que não tiveram o efeito esperado, resultando em campanhas irregulares no Brasileirão e também na Libertadores. Desde que o Cássio foi para o Cruzeiro, o time carece de um líder técnico dentro de campo, alguém que inspire confiança e tenha capacidade de decidir jogos importantes. Depay, em sua melhor forma, certamente tem essas características, mas a sua consistência é uma incógnita. A pressão por resultados imediatos poderia acabar prejudicando a sua adaptação ao futebol sul-americano, que exige físico, velocidade e um ritmo de jogo diferente do que ele está acostumado. As negociações entre Corinthians e Depay também levantam questões sobre o futuro do clube e de como ele pretende se posicionar no futebol brasileiro. Um nome como Depay poderia marcar o início de uma nova abordagem no mercado de transferências, com o Corinthians buscando se associar a figuras de renome global para ampliar o seu apelo e seu alcance. Isso poderia criar novas oportunidades financeiras, especialmente com o fortalecimento da marca do clube fora do Brasil, mas também colocaria o clube em risco, caso o investimento não gerasse os resultados esperados e o destino fosse para a Série B. Os bastidores dessas negociações são, no mínimo, intrigantes. Empresários, agentes e representantes de patrocinadores internacionais estariam envolvidos nas conversas. A ideia é que o Corinthians faça um acordo que não sobrecarregue suas já fragilizadas finanças, mas que ao mesmo tempo permita a contratação de um jogador com perfil de Depay. Além disso, Depay estaria atraído pela ideia de se tornar uma figura central em um projeto de renascimento esportivo, o que não teve em suas passagens mais recentes pelo Barcelona e pelo Atlético de Madrid. E se você acha que isso é um problema, tem uma coisa bem pior que ninguém está falando. A imagem de Depay transcende os gramados e abrange diversas áreas, como a moda, a música e a cultura pop. Ele representa uma nova geração de atletas que não se contentam em apenas ser jogadores. Depay
usa o seu talento e a fama para construir uma marca pessoal sólida que o destaca globalmente, não apenas por suas habilidades em campo, mas também pela sua presença midiática. Esse impacto fora de campo, no entanto, vem acompanhado de polêmicas e riscos que podem complicar o seu sucesso em clubes como o Corinthians. Depay frequentemente aparece em eventos de moda, é embaixador de marcas de luxo e tem sua própria carreira na música. Sob o nome artístico de Memphis, ele lançou várias músicas de rap que muitas vezes retratam a sua trajetória de vida e expressam seu estilo pessoal. Esse lado da sua personalidade torna ele atraente para um público mais jovem e diversificado, especialmente nas redes sociais, onde tem milhões de seguidores. O futebol sul-americano, em especial o brasileiro, raramente vê jogadores europeus de destaque, o que faz de Depay uma exceção. Sua presença no Corinthians colocaria o clube em um novo patamar, atraindo atenção internacional e criando oportunidades comerciais. O clube, que já tem uma das maiores torcidas do mundo, poderia se beneficiar enormemente da imagem de Depay para firmar novos contratos de patrocínio e futuras parcerias. Porém, essa conexão entre a imagem de Depay e o Corinthians não é isenta de riscos. Enquanto atuava pelo Manchester United, por exemplo, seu foco parecia mais voltado para seus carros de luxo e roupas de grife do que para sua performance em campo. Na Inglaterra, a mídia frequentemente criticava por ser mais uma celebridade do que um jogador comprometido, algo que também causou atritos com seus treinadores, especialmente José Mourinho. Esse histórico levanta dúvidas sobre como Depay se adaptaria ao Corinthians, onde a fiel torcida valoriza, acima de tudo, a entrega total e a raça dentro de campo. Além disso, o envolvimento de Depay com música é uma faca de dois gumes. Por um lado, sua carreira como rapper conecta ele a uma base de fãs além do futebol. Mas por outro, essa dedicação à música foi vista por muitos como uma distração que prejudicava seu desempenho. No Barcelona e no Atlético de Madrid, Depay enfrentou lesões e má fase, o que gerou críticas sobre sua capacidade de manter o foco exclusivamente no futebol. O medo de que essa vida dupla atrapalhe sua dedicação ao Corinthians é real, especialmente em um ambiente competitivo e exigente como o futebol brasileiro. Outro ponto é o temperamento e a personalidade forte de Depay. Ele nunca hesitou em responder às críticas, seja por meio de declarações públicas ou através das suas redes sociais. Essa postura às vezes é interpretada como arrogância, o que poderia causar atritos com a imprensa brasileira, que está sempre procurando uma polêmicazinha para aparecer. No Corinthians, um clube conhecido pela pressão interna e pela sua torcida altamente crítica, qualquer deslize em campo pode se tornar uma bola de neve, transformando em crises que afetam o desempenho do time que está perto de cair para a segunda divisão. Outro risco importante é a questão das lesões. Depay tem um histórico de problemas físicos que limitaram sua participação regular em diversos clubes. No Barcelona, ele lidou com uma série de lesões que o afastaram de partidas importantes, comprometendo sua continuidade como titular. O futebol brasileiro, conhecido pela sua intensidade e ritmo acelerado, existe uma preparação física rigorosa. Se Depay não conseguir manter o seu corpo em plena forma, sua passagem pelo Corinthians vai se transformar em uma grande decepção. Fora isso, se for bem gerenciado, o impacto fora de campo de Depay pode ser transformado em algo extremamente positivo. Se ele conseguir equilibrar sua vida midiática com o comprometimento no futebol, Depay tem o potencial de não ser apenas um grande ídolo no Corinthians, mas também um dos nomes mais icônicos a vestir a camisa alvinegra desde Carlitos Tevez. Mas o que todos devem prestar atenção é no seguinte problema. Por trás do possível glamour de uma contratação internacional, tem um segredo que poucos se atrevem a mencionar. Enquanto as manchetes se concentram em Memphis Depay como um grande jogador e um grande nome que pode salvar o Corinthians, tem uma coisa muito mais profunda em jogo. O clube, em meio a uma crise financeira histórica, estaria prestes a assumir um dos maiores riscos da sua história recente. E esse risco tem um nome: dinheiro. Memphis Depay é um jogador com uma trajetória repleta de altos e baixos. Mas há uma constante em sua carreira: seu foco em contratos milionários e salários gigantescos. Sabendo disso, o Corinthians estará assumindo um compromisso financeiro quase inimaginável no atual cenário do futebol brasileiro. O salário de Depay, especulado em mais de 3 milhões de reais por mês,
coloca o clube em uma posição muito vulnerável, onde qualquer deslize poderia significar mais um desastre financeiro. E não é a primeira vez que o Corinthians se envolve em negociações arriscadas como essa. O exemplo recente de Matias Rojas deve servir de alerta. O meia paraguaio que veio do Racing, que chegou ao clube cercado de expectativas, não pensou duas vezes em deixar o Corinthians quando as questões financeiras começaram a se complicar. Quando o pagamento não veio no dia esperado, a sua saída foi rápida, deixando o clube com a frustração de ter perdido um talento que poderia ajudar na recuperação do campeonato. E o que impediu o Rojas de continuar? A resposta é simples: dinheiro. Memphis Depay não é diferente. Ao longo da sua carreira ficou claro que ele não só busca desafios em campo, mas também valoriza, e muito, a remuneração que recebe. Sua vida fora de campo, marcada por um estilo de vida luxuoso, exige contratos milionários que sustentem o seu status de celebridade global. Depay nunca escondeu que gosta de ser bem recompensado, e se o Corinthians não cumprir as suas promessas financeiras, ele não vai pensar duas vezes em deixar o clube. Esse é o verdadeiro segredo que poucos mencionam. A contratação do Depay é um jogo perigoso, não apenas pelo momento financeiro do clube, mas pelo fato de que ele pode abandonar o time 3 meses depois porque o salário não caiu no dia previsto. Se o Corinthians não conseguir arcar com o salário milionário de Depay, que é muito superior à média paga no futebol brasileiro, o risco de uma nova e prematura saída é extremamente real. E pior, com esse tipo de contrato, o clube pode se ver preso a um transfer ban, agravando mais ainda a sua já frágil situação financeira. Para um clube que ainda luta para sair de uma crise de quase 2 bilhões em dívidas, a chegada de Depay pode ser tanto uma bênção quanto a pá que vai terminar de enterrar o clube. Depay, sem dúvida, é um jogador talentoso e com potencial de ser ídolo. Mas será que o Corinthians está preparado para lidar com o lado financeiro dessa contratação? O salário de mais de 3 milhões de reais por mês, somado a possíveis bônus de performance e cláusulas contratuais, coloca o clube em um caminho perigoso. E se a história recente de Matias Rojas nos ensinou uma coisa, é que quando o dinheiro não chega na conta, a lealdade dos jogadores pode desaparecer em questão de horas. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal e assista a esse outro.